Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Nos próximos tutoriais perceberão uma pequena diferença. Agora, neste período de incerteza, não tenho acesso ao meu equipamento normal de gravação ou de confeitaria porque também estou mudando de local. Mas não se preocupem, eu criei algumas receitas de volta ao básico que não envolvem equipamentos ou ingredientes sofisticados. Então espero que vocês gostem dessas receitas, espero que as experimentem e, mais importante, fiquem seguros. Deveria retornar ao Reino Unido para as férias de Páscoa com a família, mas meu voo foi cancelado devido à situação atual, assim como muitos outros, e assim não terei um ovo de Páscoa este ano. No entanto, me recuso a passar a Páscoa sem ovo, então vou fazer um eu mesma. Então eu criei este tutorial fácil sobre como fazer seu próprio ovo de Páscoa. Agora, tradicionalmente, é claro que os ovos de Páscoa são feitos apenas com chocolate. Para fazer um ovo de Páscoa com chocolate, é preciso começar temperando-o. Agora, como eu não tenho meu equipamento ou o chocolate regular que costumo temperar, não consigo fazer isso. Então aqui tenho alguns pedaços de um bolo que fiz no começo da semana. Eu também tenho um pouco de ganache sobrando, mas funciona da mesma forma com buttercream. Mas como era bolo de chocolate, achei que a ganache funcionava melhor. Também possuo uma forma de meio ovo. Tenho certeza que a maioria de vocês não terá acesso a isso, mas não se preocupe, outras formas ovais também servem. Então tenho aqui um prato oval de vidro que você pode usar ou pode moldar o ovo à mão livre. Então, para começar, vou simplesmente esmagar o bolo restante em pequenas migalhas. Então, muitos já pediram uma receita de pop cake. Basicamente, é bolo esfarelado, misturado com ganache ou buttercream, normalmente coberto de chocolate. É isso, é simples e uma excelente forma de usar sobras. Então, uma vez que todo o bolo está em pedaços menores, vou realmente colocar algumas luvas, porque essa próxima parte pode ficar um pouco bagunçada. Agora é menos sobre quantidades e mais sobre a consistência. Então vou começar com algumas colheradas de ganache e misturar isso, e depois ver como está a consistência. Você não quer que fique muito seco e nem muito molhado? Então é sempre bom começar com uma pequena quantidade, misturar isso primeiro e depois adicionar mais se precisar. Portanto, está úmido para se manter unido, mas seco para preservar a forma. Então, preparado para modelar. Aqui tenho minha forma de ovo de plástico e vou preenchê-la com uma camada da mistura de bolo de pote. Então, o que estou fazendo é pegar pequenas partes de cada vez e pressioná-las contra a forma do ovo e estou tentando fazer a camada de mistura de bolo o mais uniforme possível em todo o molde. Eu quero que esteja bem compactado, porque quero que o ovo mantenha sua forma quando sair do molde também. Então, se a camada for muito fina, provavelmente irá quebrar. Mas por outro lado, se for muito grosso, não será tão agradável para comer. Então tudo é uma questão de equilíbrio aqui. E uma vez que pareça uniforme e liso, vou aparar o excesso porque quero uma borda limpa, pois vou fazer outra dessas e quero que elas se encaixem bem. Então está uniforme, está comprimido, está bem compactado e você pode ver que não há lacunas nem do outro lado. Então, na verdade, vou colocar isso no freezer porque quero que esteja completamente sólido antes de desenformar. Então, após ficar no freezer e solidificar, surge o pequeno desafio de desenformar. Achei mais fácil virá-lo de cabeça para baixo e pressioná-lo quase para fora. Se estiver usando uma forma de vidro onde não pode pressionar, recomendo untar antes de adicionar o ovo, facilitando sua remoção. Então, está completamente sólido e, portanto, manterá sua forma. E então vou fazer exatamente a mesma coisa para fazer a outra metade do ovo. Vou pegar pequenos pedaços da mistura do bolo e comprimi-los firmemente na forma, fazendo uma camada uniforme, apertando constantemente contra as laterais e depois aparando as bordas. Então vou dar mais uma pressionada antes de colocá-lo novamente no freezer. Então, mais uma vez, quando estiver congelado, posso pressioná-lo para fora da forma e você deve ter duas metades de ovo iguais. Ao juntá-las, elas se encaixam perfeitamente, então é importante aparar essas bordas. Se você estiver moldando isso à mão, sempre pode simplesmente construir uma forma sólida de ovo, mas eu gosto da ideia de tê-lo vazio, assim como um ovo de Páscoa normal. Então, para colar os lados, vou espalhar uma camada fina de ganache. O bom da ganache é que quando está fria, fica bem sólida, por causa da quantidade de chocolate dentro, enquanto a buttercream é um pouco mais macia. Então eu coloquei mais do que suficiente de ganache em um lado, para que eu possa pressionar os lados dos ovos juntos, e então eu vou apenas usar meu dedo aqui para limpar a borda. Então eu provavelmente deveria ter usado luvas neste ponto, mas não é tão bagunçado quanto a última parte foi. Então, a forma do ovo está formada e vou refrigerá-lo novamente para firmar o ganache que usei para unir os dois lados. E agora para o ninho de chocolate. Eu tenho alguma água gelada, também tenho uma toalha de papel, um saco de confeitar de chocolate amargo e um garfo. Eu simplesmente vou espremer o chocolate em um movimento circular na tigela de água fria, e o que deve acontecer é que a água fria deve solidificar o chocolate imediatamente. Agora, meu saco de confeitar de chocolate estava extremamente cheio, então derramou um pouco.
mas mesmo assim o truque funcionou. O chocolate solidificou e mesmo que este pedaço tenha quebrado um pouco, ainda consegui este pedaço ondulado de chocolate. E a ideia é criar várias camadas disso. E então, quando estiverem todas empilhadas, parecerá um ninho feito de galhos de chocolate, espero. Agora, eu realmente descobri que 2 garfos podem ser um pouco mais fáceis para levantar o chocolate. Eu tenho cerca de 6 anéis aqui. Agora, os menos ondulados parecem mais com o que eu tinha em mente, mas ainda vou usar todos eles. Então eu vou apenas colocá-los de volta na geladeira para que eles fiquem completamente firmes. Então, para decorar o ovo, vou fixá-lo neste prato com um pouco de ganache e depois vou cobri-lo com uma camada fina de ganache, como faria com um bolo normal. Estou usando uma espátula para espalhar tudo ao redor do ovo e achei que fazer o outro lado. Complicado, pois não queria mexer no ganache demais, então eu realmente coloquei um palito no topo, para que eu possa mantê-lo em pé e firme enquanto espalho o ganache. Obviamente, uma espátula tem uma borda reta e estamos passando por uma superfície curva, então vou usar um pequeno pedaço de acetato, dobrá-lo levemente e usar isso como meu raspador. Veja o que tem em casa para substituir o acetato se não tiver. Agora, com uma borda curva, o alisamento é mais fácil, e eu quero deixá-lo o mais liso possível. E demorou um pouco, mas consegui no final. E como o ovo estava frio da geladeira, a ganache estava realmente endurecendo, o que facilitava muito o alisamento também. Então, ao se satisfazer com o formato do ovo, retorne-o à geladeira, pois aplicarei uma segunda camada de ganache. Então, isso é quase como a primeira camada, e depois vou passar uma segunda camada. Então, para a segunda camada de ganache, eu realmente aqueci um pouco para torná-la um pouco mais líquida, e a ideia era derramá-la por todo o ovo para ter uma cobertura suave. No entanto, devido ao ovo estar tão frio, endureci demais o ganache, mas ainda assim consegui uma boa cobertura, que raspei de volta no ovo. Então você pode ver que este ganache está muito mais úmido, mas está realmente dando um acabamento mais liso e brilhante. Então estou usando minha peça de acetato para manter a superfície curva e, mais uma vez, como o ovo está frio, o ganache úmido está endurecendo e se fixando no ovo, o que torna esse processo mais fácil de ser realizado. Você pode decorar como quiser, mas eu desejava que este ovo imitasse um ovo de chocolate clássico ao máximo. Então estou satisfeita com o acabamento deste e ele manteve sua maravilhosa forma de ovo. Então ele retorna à geladeira para firmar novamente. E eu retirei aqueles círculos de chocolate que fiz antes, que endureceram, e vou apenas polvilhar um pouco de cacau em pó sobre a superfície deles, o que dará ao chocolate um pouco de textura e fará com que pareça um pouco mais com um ninho natural. Então eu tenho uma base para bolo na qual vou exibir o ovo e vou espalhar um pouco de ganache para poder colar o ninho de chocolate. E então, camada por camada, pedaço por pedaço, vou continuar com o chocolate e, à medida que faço as camadas, construo essa espécie de forma de ninho circular e estou mantendo uma forma redonda para que o ovo possa ficar dentro. Vou colocar um pouco mais de ganache com a colher para que o ovo tenha onde se apoiar. Então vou levantá-lo cuidadosamente do prato, com uma espátula e está frio o suficiente para manusear com as mãos, e colocá-lo cuidadosamente dentro do ninho. E você já pode ver o quão incrível este efeito parece. Vou garantir que ele esteja bem aconchegado lá, e agora é hora de decorar. Então eu coloquei um pouco de ganache suave em um saco de confeitar, e vou espalhar um pouco pela superfície do bolo, e felizmente a amiga com quem estou hospedada tem algumas flores comestíveis crescendo em seu jardim, então vou decorar o bolo com isso. Então eu vou simplesmente colocar as flores no ganache, que vai grudá-las no ovo. E eu amo as cores naturais das flores. Elas realmente dão vida ao ovo. Para ser honesta, nunca vi um ovo de Páscoa com flores comestíveis, então acho que estou ganhando este ano. E então eu tenho alguns raminhos de menta apenas para dar um pouco mais de cor e pronto. Um ovo de Páscoa caseiro. Agora estou impressionada com o resultado e sinto que este ano, de jeito nenhum, ficarei sem ovo de Páscoa. Você obviamente pode decorar o seu como quiser, e a coisa mais importante é não deixar a situação atual afetar sua vida. Então, se você quer um ovo de Páscoa, vá em frente e faça um ovo de Páscoa para você mesmo, ao tentar fazer um Me Marking George's Cakes. Boas festas e nos vemos em breve.